Olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como funciona o sistema de reserva de estoque no Magento MSI, que é Multi-Source Inventory, quando você tem mais de um centro de distribuição. Provavelmente você já viu essa tela abaixo, que é essa tela onde mostra a quantidade diferente da quantidade que está aqui nesse Sellable Quantity. Então, essa quantidade é a quantidade vendível na sua loja, e essa daqui é a quantidade que você tem em estoque. Antes, no Magento, a quantidade em estoque era uma só. Então, se você vendesse um produto hoje, ele já ia ser removido do estoque e o estoque ia ser atualizado. Mas agora no Magento, com o Magento MSI, que tem a funcionalidade de você ter vários centros de distribuições, você pode ter essa quantidade vendível diferente da quantidade em estoque, porque agora o estoque é o seu estoque físico. Então aqui eu explico mais ou menos como você pode explicar isso para o seu cliente ou como você entende melhor essa funcionalidade também. Bom, aqui embaixo eu já começo mostrando os exemplos com imagens, as imagens da própria Magento. Basicamente, no estoque inicial, quando você cadastrou na sua loja, por exemplo, mesmo se for sem usar vários centros de distribuição, você usando apenas um, ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, por exemplo, aqui, esse exemplo tem o exemplo de um centro de distribuição na França e um centro de distribuição na Itália. Na França, eu tenho 5 produtos. Na Itália, eu tenho 10. Quando o cliente vê na loja, ele vê que tem 15 em estoque. Só que na reserva não tem nenhum por enquanto. É só a quantidade 15 em estoque. Vai estar a quantidade vendível e a quantidade em estoque 15 na tabela. Na tabela que eu falo é nessa daqui, na tabela de produtos, né? Que vai mostrar a quantidade vendível e a quantidade em estoque vai estar a mesma. Então, uma compra é feita. Quando ela é feita, o cliente comprou 5 itens, por exemplo. Desses 5 itens, foi feita a reserva automática na tabela de reserva. No banco de dados, eu tenho uma tabela extra de reserva. Então, ele é feita essa reserva de menos 5, porque está reservado para aquele cliente. Mas não tirou do estoque ainda, porque ainda está no meu estoque físico. Então, ele não está com o meu cliente ainda, não está a caminho dele. Está com o meu cliente, então ainda está em estoque. Não é um erro que não vai ter reduzido de lá. A quantidade vendível vai estar reduzida, porque ela é a soma das reservas, mas até então você tem menos 5 em reserva, ou seja, 10 itens vendíveis e 15 em estoque. Então o cliente resolve cancelar 3 itens desse. Bom, ele tinha comprado 5, ele tirou 3 itens, sobraram 2. E como aparece isso na reserva? Aparece dessa maneira, mais 3, que fica como retornado. Então eu ainda tenho os 15 itens no meu estoque, menos 5 em reserva, e que já está reservado para o cliente, mais 3 que foram retornados. Então vai ter um return, vai ter o order, e todos eles são da mesma order, são do mesmo pedido, do pedido 001. O total, então, como eu faço o cálculo da quantidade vendível? É a soma das reservas. Então, por exemplo, menos 5 eu tenho aqui, aí mais 3, aí vai sobrar os 2 itens. Então, eu tenho um estoque agora 15, e quantidade vendível é a soma das minhas reservas, e ele fica como sendo 12. E aqui no envio dos produtos, quando ele é feito, olha só, o admin foi lá e colocou como entregue. Essa etapa até então, né, aqui, ele foi faturado. Então, ele tem que ser faturado primeiro o pedido, para depois enviado. Então, ele foi faturado. Quando ele foi enviado, aí sim é criado uma nova linha na reserva, que é um cálculo final, porque o produto não vai estar mais com você. O produto já vai estar, já saiu para entrega, então ele não está mais no seu estoque. Aí sim é feito o cálculo em base na quantidade em estoque. Esse cálculo ele é feito pelo cron uma vez por dia. E aí você pode ver até que o index vai estar diferente. Ele vai estar precisando reindexar a quantidade aqui, index, inventory index do MSI. Aí quando ele faz esse cálculo, a reserva é atualizada. Então olha só, como você pode ver, o shipment aqui ele é feito, então, menos 5, mais 3, mais 2. Sempre para um pedido ser finalizado, a soma das reservas tem que ser 0. Então, por exemplo, aqui menos 5, mais 3, mais 2, 0.
e a quantidade do estoque ela já foi atualizada para 13. Por que 13, né? Porque no começo eram 5 itens comprados. Ok, aí no final, se fosse entregue 5 itens, ele ia estar 10 itens no meu estoque físico. Mas como o cliente devolveu 3, sobraram os 2 itens apenas. Então, 2 itens que eu entreguei, 2 itens que foram removidos do meu estoque físico porque eu realmente entreguei eles, enviei. Então, sobraram os 13 itens no meu estoque. E depois que é atualizado, olha só, ele é feita a limpeza da tabela de reserva. Então, todas as reservas elas são somadas por pedidos. E assim que igualar a zero, a soma delas por pedido, ela é limpa. Então, quando é feita a remoção, só sobra a quantidade em estoque e nenhum cálculo para ser feito na quantidade vendível. Ou seja, ela vai ser igual à quantidade em estoque, que vão ser 13 itens. E é basicamente isso, dessa maneira que funciona. Quando a próxima vez que você vê uma tela igual essa, mostrando quantidade 9 e quantidade vendível 5, pode saber que não é um erro, quer dizer que faltam pedidos a serem entregues. Quer dizer que o cliente, seu cliente ou você tem na sua loja 9 itens no seu estoque e 5 que podem ser vendíveis, porque vai ter a reserva desses outros 4 que vão estar reservados ainda para ser entregue, para estar em expedição, para ser entregue para algum dos clientes que já fizeram o pedido e o pedido não foi ainda, talvez seja faturado, já tenha sido faturado, mas ou não foi faturado e nem enviado ainda. É um pedido que acabou de ser feito, por exemplo. E é isso, espero que tenha gostado. Isso tem confundido muito lojistas aqui no Canadá, também eu já vi bastante isso nos Estados Unidos, e no Brasil eu tenho certeza que também tem bastante dúvida sobre isso. Espero ter ajudado, e até a próxima.